Voltando do intervalo. A nossa conversa com Armínio Fraga sobre a indicação de Gabriel Galípolo para o Banco Central, ela pegou um bom pedaço de política fiscal. E o governo anunciou nessa quarta-feira como pretende economizar quase 26 bilhões de reais. Isso através da já prometida e agora, ao que parece, efetuada revisão dos gastos públicos no orçamento do ano que vem. A Thaís está com os detalhes. William, essa era para ser a notícia do dia, né? Uma enorme expectativa para entender de onde o governo ia conseguir economizar 26 bilhões de reais. Acabou sendo super ofuscada pela indicação do Gabriel Galípolo, a confirmação da indicação dele, mas, de qualquer forma, foi interessante essa apresentação feita pelo Ministério do Planejamento. O que vocês estão vendo na tela são números gerais. Eu acho que o mais importante aqui é a gente destacar o seguinte: a previsão de cortes era de quase 26 bilhões de reais. Esses cortes foram divididos em duas sessões, basicamente. Uma sessão de revisões de benefícios, que é o chamado pente fino, aquele que vai olhar os requisitos, se há ou não irregularidades, e o que o governo apresentou como uma realocação de recursos. Nessa divisão, quase 20 bilhões de reais na revisão dos benefícios e um pouco mais de 6 bilhões de reais nessa realocação ou reprogramação de recursos. Abaixo estão os programas e os setores onde o corte vai acontecer ou a revisão vai acontecer: o INSS, o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, o Proagro. Até o Bolsa Família vai passar por esse pente fino, já está passando, mas no ano que vem será maior. Alguma revisão no quadro de pessoal e, por último, o seguro defeso. O maior corte virá exatamente da revisão dos benefícios do INSS. E foi interessante também, William, da forma como eles apresentaram, a ministra Simone Tebet apresentou 4 eixos para essa revisão de gastos, que é o chamado Spending Review, que é uma política, uma forma de gerir a conta pública que o Brasil já podia ter adotado há muito tempo, o que eles chamaram de revisão vertical dos gastos, para ter uma noção de eficiência da alocação dos recursos na política pública, uma integração das políticas públicas para entender se tem coisas dispersas demais, uma modernização dessa gestão e a revisão dos subsídios da União. Então, eu acho que a gente, com esse desenho, acho que dá para jogar para o Armínio aqui. E perguntar para ele se a política fiscal agora ficou menos perneta, Armínio? Com esse programa. Ficou um pouco menos. Algo que, assim, é bom ter em mente. Nós estamos falando de pouco mais do que 0,2% do PIB. E, claro, é muito bom fazer essas revisões de gastos, zelar pela qualidade do gasto é fundamental, é algo que não se faz o suficiente aqui no nosso país. Mas os números são muito grandes, sabe? Então, por exemplo, toda hora se fala em déficit zero, né? Aí vamos cortar 0,2%, não dá para deixar de lado o fato de que é o déficit primário zero. O déficit é enorme, porque tem a conta de juros também, né? Então, assim, o que eu acho que está acontecendo é que, paralelo a esse corte, que é bem-vindo e é sempre um sacrifício, não se pode esconder isso, outros itens só fazem crescer. Saiu agora recentemente uma revisão dos números demográficos, que casa com revisões recentes da trajetória dos gastos com previdência, que é absolutamente apavorante. Tá? Então, assim, se não houver uma discussão que leve a propostas concretas nos itens que são grandes, porque o assunto é grande, e quais são eles? Previdência, folha de pagamentos do governo como um todo, aí complica porque inclui estados e municípios também, e os outros poderes também, e uma proposta que está no ar, mas não parece estar andando, que seria uma revisão das regras do imposto de renda, que são repletas de itens altamente regressivos, que também não faz o menor sentido. Se esses 3 itens, que são grandes, não forem abordados, nós vamos ficar fazendo esses cortes, que obviamente são sacrifícios, são difíceis, mas
muito longe ainda do que seria necessário, número um, para ter uma política macroeconômica mais equilibrada. Hoje, o que nós temos? Uma política monetária de juro muito alto, lado a lado com uma política fiscal ainda frouxa, a despeito de todos os esforços, né? Então, essa política está desequilibrada, ela é uma parte fundamental do juro alto que nós temos. Por que o Banco Central precisa de um juro tão alto para segurar a inflação? Bom, é porque, do outro lado, as coisas não estão funcionando, tá? Então, assim, se esses itens não forem discutidos e propostas encaminhadas, eu acho que nós vamos sofrer sem previsão de fim e com o risco de em algum momento isso transformar em outra crise, coisa do gênero. Então, assim, os grandes itens têm que ser apresentados, propostas têm que ser discutidas, mas que sejam impactantes. Aí nós vamos ver uma queda nos juros, uma queda na incerteza, e deve sobrar espaço para fazer essa reprogramação dos dados, por exemplo, dos gastos, perdão. Nós estamos vendo agora uma discussão onde muita gente fala: não, vamos cortar os gastos da saúde. A saúde, que mostrou o seu valor durante a pandemia, que já estava lá, mas a maioria das pessoas não enxergava, ela é absolutamente subfinanciada no Brasil. A saúde pública, o SUS, funciona com mais ou menos 1/6 do que funciona o sistema inglês. 1/6. E eles estão em crise. Tá? Então, é urgente. A gente tem que parar e olhar os itens grandes para ter um resultado também grande. Eu acho que ele está a nosso alcance. Não é fácil, mas ele está a nosso alcance. Enfim, essa é a nossa realidade. Desse tripé que você coloca, é só a renda mesmo que está encaminhando. Reforma da Previdência o governo não quer, muito embora a cúpula do Congresso tenha ali algum interesse. E pessoal nem se fala, né? Tem uma reforma administrativa parada lá. O governo, ao contrário, debelou ali greves em massa no funcionalismo neste ano, concedendo ali, fazendo concessões e reestruturações. O cenário desse seu tripé, só temos a reforma da renda. Então, eu posso compreender que o cenário para os 2 próximos anos, 3 próximos anos, sem reforma da Previdência, que não virá, pelo menos até 26, e sem uma reforma administrativa e de pessoal de fato, continua negativo. Ou só com a renda dá para fazer um ajuste necessário? Olha, algum ajuste dá. E, além disso, na minha opinião, daria também a todos que participam desse debate a autoridade moral para fazer as outras propostas, sem as quais nós não vamos ter não apenas paz na macroeconomia, mas não vamos ter um Estado que funcione melhor e uma priorização de gastos muito mais adequada do que a atual. É muito complicado, tá? O espaço para gastos livres do governo está indo para zero. A gestão fica prejudicada quando se faz esses contingenciamentos também. É muito difícil para um gestor público, no meio do ano, receber a notícia de que ele não vai mais ter um certo valor. Então, tem muitas dimensões que hoje exigem que esses grandes temas sejam abordados. Eu acho que na parte do imposto de renda tem muita pressão política para não mexer, porque ele afeta a grupos muito poderosos. Então, dos 3 itens, eu acho que é o que tem menor potencial de resultado, mas ele precisa acontecer. Precisa, por essas razões que eu não quero ficar repetindo, mas que são assim, de suma importância. Armínio, começando por você, muito obrigado pela disposição de participar aqui da roda do nosso programa. Armínio Fraga, economista, sócio fundador da Gávea Investimentos, ex-presidente do Banco Central, isso foi entre 99 e 2002. Boa noite, obrigado.